Um idioma pode se tornar um universo misterioso e fascinante. E se você acha que já sabe tudo sobre a língua espanhola, neste vídeo, você vai descobrir que ainda existem alguns fatos curiosos que podem te deixar de boca aberta. Por isso, te convido a se preparar para aprender 6 coisas que provavelmente você não sabia sobre o idioma espanhol. Número 1. O espanhol é falado em 5 continentes. Não é por acaso que o espanhol é a segunda língua mais falada do mundo, pois é falado em 5 continentes. Na Europa, naturalmente, é o idioma oficial da Espanha. Na América, é falado desde o sul dos Estados Unidos, passando pelo México e por todos os países da América Latina, com exceção do Brasil. Embora neste país vários milhões de pessoas falem espanhol como segunda língua, também é falado em algumas ilhas do Caribe. Na África estão as cidades autônomas de Ceuta e Melilla, no norte do Marrocos, que pertencem à Espanha. É idioma oficial da Guiné Equatorial e também é falado no Saara Ocidental. Na Oceania está a misteriosa Ilha de Páscoa, também chamada de Rapa Nui, na região geográfica conhecida como Polinésia, pertencente ao país do Chile. E finalmente é falado na Antártida, sim, isso mesmo que você ouviu, embora pareça estranho. Nesse continente, o espanhol é falado na localidade argentina de Fortín Sargento Cabral e na localidade chilena de Vila Las Estrelas. Número 2. Existem milhares de palavras pentavocálicas. Antes de continuar, não se esqueça de se inscrever neste canal e também ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos. Uma palavra pentavocálica ou panvocálica é aquela que contém as 5 vogais do alfabeto latino. E se você pensava que a única palavra que cumpria essas condições era morcego, está muito enganado. Estima-se que existam cerca de 40.000 palavras pentavocálicas, incluindo substantivos, adjetivos, verbos em algumas de suas conjugações, palavras modificadas com prefixos ou sufixos e outras variações como diminutivos, aumentativos, etc. Alguns exemplos dessas palavras são opulência, orquídea, impetuosa, seguidora, sustentação, etc. Curiosamente, nem a palavra pentavocálica nem panvocálica estão oficialmente aceitas no dicionário da Real Academia Espanhola. Número 3. Antigamente, o espanhol, ou castelhano, era conhecido como cristão. Durante a Idade Média e na época da dominação árabe na Península Ibérica. Na Espanha, 3 grandes culturas e credos muito diferentes se encontraram: os cristãos, os muçulmanos e os judeus. Como foi o caso da cidade de Toledo, famosa pela convivência harmônica entre esses 3 grupos culturais tão distintos. No entanto, cada um desses grupos tinha seu próprio idioma específico. Os cristãos falavam espanhol, os muçulmanos, árabe e os judeus, hebraico. Devido a essa diversidade de culturas e línguas que se percebiam diariamente na Espanha e em toda a península, os medievais começaram a chamar os falantes de espanhol da época de cristãos, de modo que era possível diferenciá-los daqueles que falavam línguas árabes ou hebraicas. Dessa forma, o cristão se tornou um sinônimo da palavra espanhol, ou seja, qualquer pessoa que falasse em espanhol falava em cristão. No entanto, o significado dessa frase variou com o passar do tempo, de modo que atualmente a frase falar em cristão significa falar de forma clara e precisa.
Número 4. O espanhol foi a língua diplomática até o século XVIII. Com a exploração e colonização espanhola nas terras americanas, o Império Espanhol consolidou seu domínio e se posicionou como uma grande potência. Entre os séculos XVI e XVI na Europa, o idioma espanhol foi ganhando cada vez mais importância ao ser a principal língua de comunicação entre seus países, tornando-se rapidamente a primeira língua diplomática da Europa moderna. Na França, Itália e Inglaterra, eram publicados gramáticas e dicionários para aprender espanhol, e esse status se manteve até meados do século XVIII, quando o Império Espanhol entrou em decadência, e o francês passou a ser o novo idioma diplomático das cortes europeias. Número 5. Até o ano de 2050, o mundo alcançará 600 milhões de falantes de espanhol. Atualmente, cerca de 450 milhões de pessoas falam espanhol como língua materna no mundo, sem contar aqueles que têm o espanhol como segunda língua, ou os quase 21 milhões de estudantes de espanhol nas diferentes academias e universidades distribuídas por todo o planeta. No entanto, o Serviço Internacional de Avaliação da Língua Espanhola divulgou que, em 2050, haverá mais de 600 milhões de falantes nativos de espanhol, consolidando o espanhol como a segunda língua materna mais falada do mundo, ficando atrás apenas do mandarim chinês. Número 6. O Brasil tornou obrigatório o ensino do espanhol desde o ano de 2005. O gigante sul-americano é o único país da América Latina que não tem o espanhol como língua oficial, já que esse status pertence ao idioma português. Mas, ao longo das últimas décadas, o interesse do governo em promover o ensino do espanhol no país tem aumentado cada vez mais. Tanto que, em 2005, o governo de Inácio Lula da Silva sancionou a chamada Lei do Espanhol, que obriga todas as escolas de ensino médio, tanto públicas quanto privadas, a oferecerem o ensino de espanhol dentro do horário letivo. No entanto, essa lei foi revogada em 2016 pelo então presidente Michel Temer, mas os esforços do Brasil não pararam por aí. Atualmente, o Brasil é o segundo país do mundo com o maior número de alunos de espanhol, 6 milhões de estudantes, ficando atrás apenas dos Estados Unidos, que tem 8 milhões de estudantes. E o governo brasileiro estima que, até o ano de 2030, o país contará com mais de 30 milhões de pessoas que adotarão o espanhol como segunda língua. E isso é tudo por hoje. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever neste canal. Eu te convido a ativar também o sininho para ser avisado quando houver um novo vídeo. Até logo, até logo.